Eles são República Velha porque querem um agronegócio sem nenhum preservação ambiental e nenhum direito à comunidade indígena. São reacionários que defendem a pior barbárie que foi a ditadura civil-militar nos ataques, mortes, assassinatos, porque até AI-5 eles falavam, tu lembra bem. São pré-68. Boa noite, Judite. Boa tarde. Um mundo antes de 68 das liberdades democráticas conquistadas pelas mulheres, negros e negras, comunidade LGBTQIA+. Eles são uma reação conservadora em vários aspectos. E é óbvio que essa formação, ela se explica por muitas coisas, né? Eu acho que tem um elemento também da crise, né, estrutural do capitalismo. Como diria o Gramsci, quando o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu, os elementos mórbidos que aparecem, porque a gente tem uma crise desse modelo de civilização, né, desse modelo de exploração, uma crise econômica, uma crise de representatividade, enfim. Então, é claro que a gente precisa também de um programa estruturante, né, de um programa anticapitalista, enfim, até para fazer esse debate. Um amigo meu falou num debate esses dias, o Martinho, eu tenho usado em vários, né, que a gente não pode naturalizar a ideia ou achar normal que boa parte das pessoas ache mais fácil o capitalismo acabar com a humanidade do que a humanidade acabar com o capitalismo. Não, né, gente? A gente precisa construir uma sociedade de novo tipo. Agora, que eles são essas expressões conservadoras, né, e tentam, nessa crise, se vender como antissistema, quando, na verdade, são a parte mais podre desse sistema político, eu não tenho dúvida, e esse tipo de projeto retroalimenta uma base conservadora que é violenta, mas não é só por discurso, não, é para tentar revogar as nossas conquistas, os nossos direitos, e, ao mesmo tempo, tentar voltar a esse ciclo de que eles voltem ao poder. O Bolsonaro foi derrotado, a gente ainda precisa derrotar o bolsonarismo, a extrema-direita e os fundamentalistas. Eu acho que foi muito... que obviamente é fundamental fazer esse debate, né? E a medida provisória, ao taxar as offshores, né, e os fundos exclusivos é importante, né? É importante. A medida provisória é importante, embora a gente precise avançar, né, para taxar também os dividendos, que aliás tem tudo a ver com a CPI das Americanas. Se eu tiver tempo, obrigado, Mago Vermelho. Mas dá para mostrar essa vinculação das fraudes que os bilionários fazem, né, Gê? Porque capitalismo é corrupção, capitalismo é superexploração. E nesse caso das Americanas, eles inflavam os lucros fictícios, né, das companhias e distribuíam dividendos milionários, né, para os grandes acionistas, baseado em lucros fictícios, evidentemente, isentos de tributação, já. Isentos de tributação, porque não é tributado. Então, vê a perversidade do sistema, né, e dessa lógica, além da fraude, do roubo premeditado, como eu e Tarcísio temos definido, e a demonstração do forno, da pizza, que é essa CPI das Americanas, que não é só não responsabilizou, né, porque além de não responsabilizar, o relatório é ridículo, né, sequer convidar ou convocar, que era o nosso pedido, né, os 3 bilionários, estamos falando do maior bilionário do país, que é o Lema, estamos falando do Sicupira, estamos falando do Teles, que controlam a 3G, que se meteu na privatização da Eletrobras. Tem vinculação... Falar rapidamente, só que saiu uma reportagem hoje contundente no UOL, do ex-CEO da Americanas, dizendo que cumpria as ordens do Sicupira, que é um dos sócios bilionários do Jorge Paulo Lemann. É muito importante que eu falei hoje de manhã na live, gente. Com o oligopólio da Ambev, que tem um modus operandi de vários outros processos agressivos de oligopolização e de outros escândalos não tão grandes como das Americanas, e esses 3 sequer são convidados aí para o CPI. Aí alguém diz assim, é um constrangimento chamar, porque ontem eu fiz esse debate, eu disse, muito fácil ser bilionário no país, né? Pode fazer um roubo bilionário e a CPI diz que é constrangimento. Agora, se é o pobre, o preto, que às vezes nem roubou, tá lá, mofando no sistema carcerário. Às vezes roubou uma margarina para dar de comer para o filho, como já aconteceu, presa. Mas os bilionários sequer convidados para não constranger as belezas. Então, nós estamos falando de corrupção das grandes e, ao mesmo tempo, de um roubo bilionário, o maior do mercado de capitais do Brasil. E quem perde? Porque não é assim, um roubo bilionário é grande, é grave, todo mundo acha. Não é que todo mundo perde. Perde os trabalhadores que estão perdendo emprego até agora. Perde os pequenos acionistas que, às vezes, assim, eu vou investir meu dinheirinho, peguei aqui uma rescisão, fui demitido, vou comprar umas ações, vou comprar das Americanas. Olha aqui o valor de como distribui, tá perdendo tudo. Pequenos acionistas, assim... E isso, assim, em termos concretos e imediatos de quem nessa cadeia foi mais prejudicada, né? E aí depois tem um debate macro da política econômica do país e que esses caras também se metem, né? O Lemann quer se meter na educação, com todos pela educação. É o maior defensor do novo velho ensino médio, por exemplo, quer transformar e mercantilizar tudo, inclusive a educação, entende? Então, eu achei gravíssimo.
Semana que vem tem relatório, nós vamos apresentar o nosso relatório paralelo, vamos fazer essa denúncia, e é a expressão, né, da seletividade, dessa lógica do sistema montado para os grandes, para os bilionários, e da proteção, né, que as estruturas de poder, como no caso a CPI, fazem para os grandões, em detrimento dos interesses da ampla maioria do povo, porque nós estamos falando de milhares de demissão, milhares de trabalhadores demitidos nas Americanas, que, aliás, não têm nem seus direitos garantidos, porque as dívidas são bilionárias das Americanas. Quem são os primeiros a entrar nos pagamentos? Não são os pequenos, né, Jean? Nunca é o povo trabalhador. Então, sobre as Americanas, depois podemos seguir. Mas essa MP, então, eu acho que ela é importante. A gente precisa avançar na taxação das offshores e dos fundos exclusivos. Acho que precisa ir além para pegar taxação de dividendos, que sim, é um rombo bilionário, porque são os grandes que não pagam tributação, e, ao mesmo tempo, avançar na taxação das grandes fortunas no Brasil. E aí, eu sei que tu sabe, mas eu gosto sempre de dizer, não, tu que ganha 10 mil reais, nós não estamos falando contigo, não é o teu carro, não é aquela casa que tu comprou, nós estamos falando dos milionários, nós estamos falando de uma estrutura de grandes fortunas no Brasil, de 0,028%, que controla quase metade de toda a riqueza nacional, e que, obviamente, precisa ser sobretaxada, porque nós temos um dos sistemas mais regressivos do mundo. Eu já pedi para desarquivar há um tempo um projeto que foi um dos primeiros da Câmara, se não o primeiro, da Luciana Genro, quando ela era deputada federal, lá atrás, e que tem vários apensados. A gente segue na luta para poder botar num requerimento de urgência, que também vai no tema da taxação das grandes fortunas. Mas, sobre a MP, eu acho que o governo Lula ter mandado é muito positivo, mas não adianta só mandar, a gente precisa chamar o povo a se mobilizar, sabe, Jean? A gente precisa chamar o povo a se mobilizar para aprovar, fazer esse debate como a gente está fazendo aqui, mas ter a mobilização para aprovar, porque senão no Congresso Nacional a gente sabe como é que é uma instituição de classe, quais são os interesses de classe que são majoritários quando não tem mobilização. Porque tem muita gente que me diz, não, Fernanda, mas não tem o que fazer, porque a Câmara nunca vai aprovar coisa a favor do povo. Gente, quando tem luta, aprova. Ou vocês acham que eles queriam aprovar o novo Fundeb, a lei Aldir Blanc lá atrás, no tempo do governo Bolsonaro, o piso nacional da enfermagem, embora agora tenha todo um debate que o parecer da AGU coloca gratificações, limitando e transformando quase o piso em teto, e é uma luta que nós temos que fazer para revogar esse parecer. Mas, enfim, tem vários exemplos de quando tem luta, quando tem mobilização, aí essa pressão popular, né, faz com que as coisas andem. Então, eu acho que a gente tem que fazer isso, viu? Para aprovar essa MP das offshores e dos fundos exclusivos, e também já fazer o debate mais estrutural em relação aos dividendos e às grandes fortunas. Grande Fernanda Melchiona, deputada faca na bota do PSOL, namorada do Orlando Silva, grande parlamentar que a gente está acompanhando aqui, meus queridos e minhas queridas.